O nosso projeto sobre uma nova política começou um pouquinho após o início do semestre. Antes, a professora Verônica ela tinha dado uma sugestão da gente fazer uma página no Facebook falando sobre o fim do mundo. Com isso, nós abordamos o tema que eram as profecias do fim do mundo. Após isso, ela nos questionou e perguntou do que a gente quer para um novo mundo, né? E nós pensamos em uma nova política. A lei da ficha limpa, ela começou a ser aplicada no ano de 2012, né, no Brasil, nas primeiras eleições, nas eleições municipais. Com isso, várias prefeituras tiveram que realizar novas eleições, que foram realizadas em fevereiro e março e agora em abril deste ano, e para elegerem novos prefeitos. A maioria desses prefeitos foi cassado o mandato ou não pôde tomar posse, teve as suas candidaturas indeferidas por causa da lei da ficha limpa. A lei da ficha limpa ela veio, de um certo modo, moralizar a política brasileira, e conforme o juiz falou para a gente numa entrevista. Então, a gente partiu desse pressuposto de que poderia nascer uma nova política com isso. Começamos a procurar fontes dessas cidades, autoridades que poderiam falar com a gente, como especialistas também em direito. Conseguimos uma parte, mas os moradores ficou difícil o contato, porque muitos não quiseram falar com a gente por ter reações, né, desses prefeitos que estavam sendo cassados. Tivemos alguns problemas também com relação à pauta, porque no começo a associação era da lei da ficha limpa com o abandono que alguns prefeitos fizeram com as suas cidades, prefeituras, deixando de prestar serviços como saúde, limpeza urbana, entre outros. A professora Verônica nos orientou de que seria um assunto muito extenso e que não, às vezes, poderia fugir do foco da matéria. Com isso, nós fomos buscar, né, outro foco e demos primeiro um balanço sobre o que foi, né, a aplicação da ficha limpa, como ela foi aplicada, do porquê da morosidade da justiça, né, e que o professor Lucas contestou isso, que a Justiça Eleitoral fez o possível com sessões extras, e logo após a gente listou as cidades que fariam essas eleições, demonstrando no mapa do Google. Para a produção dessa matéria, eu e o Felipe Salles, né, os dois autores dessa reportagem, tivemos alguns problemas no decorrer da confecção dela. Primeiramente, quando a gente foi marcar a entrevista com o juiz, o Frederico Esteves. A nossa ideia inicial era gravar essa conversa em vídeo e disponibilizá-la no blog da disciplina. Só que isso nos foi negado pela assessora dele e posteriormente por ele. Aí, o que a gente pensou? Bom, vamos fazer um podcast, porque a gravação do áudio somente ele tinha permitido. Só que no ato, quando a gente chegou lá para gravar, a gente conseguiu gravar essa entrevista com ele no intervalo entre duas audiências. Ou seja, o lugar estava muito movimentado, abrindo e fechando porta toda hora. E, mais uma vez, a nossa ideia de mudar o meio de veiculação dessa informação foi prejudicado. Aí a gente teve que transformar isso tudo em texto para que a informação fosse passada. A gente também pensou em sair com a câmera na rua e fazer perguntas para os populares a respeito de uma nova política no Brasil, o que eles achavam. Só que, mais uma vez, por causa de final de período, a carga de trabalho é intensa, não tivemos tempo e nem recursos, porque toda vez que íamos tentar pegar o equipamento, não tinha. Se tinha alguém que tinha pegado, o tempo também era muito curto, e a gente acabou fazendo dessa forma que vocês viram, né, na reportagem. No final da nossa série agora, sobre uma nova política, o balanço que a gente faz é que a população ela tem que ajudar contra a corrupção e na aplicação da ficha limpa. A ficha limpa é uma lei de participação popular. Sem a participação do povo, não tem como as esferas judiciais, até mesmo políticas, fazer a aplicação dessa lei. Então, a participação do povo, a opinião do povo e a construção de uma nova política vem com o povo. É uma questão que a gente também levantou de que certas leis não pegam no Brasil. E isso é um problema, digamos, sociológico até.
Então, nós temos que, a partir de agora, começar a repensar a questão da política no Brasil, como que se deve ser feita a política, e não criticar uma lei que veio para moralizar a política, fazer com que as esferas públicas atuem de forma correta e que façam mesmo a representatividade do povo.